Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, 1º de maio de 2026, o feriado no Brasil, edição especial aqui do Tempo e Dinheiro, para a gente aprender cada vez mais usando esse espaço, mas nós vamos analisar soja, milho, trigo, arroz, feijão com Vlamir Brandalize já. E lembrando que nós temos uma matéria muito especial para os pecuaristas hoje, novamente com a participação do consultor de pecuária, o Tércio Teles. O Tércio Teles é pecuarista tradicional, entrou conosco aqui, já deu uma grande audiência, muito conhecido, e o Tércio fez um alerta para os pecuaristas se preocuparem com a queda do preço do boi gordo, mas sempre que a gente lembra isso, a gente diz, olha, não dá para entrar agora, trabalhar com travas na bolsa tem que trabalhar 6 meses à frente. Qual foi a alternativa que o Tércio deu para os pecuaristas? Compre uma participação de alta no milho, para compensar a balança, desce aqui e sobe lá. Pois bem, hoje o Tércio Teles vai falar nessa edição sobre a segunda alternativa para o pecuarista, que é para os criadores, porque o preço do bezerro está subindo muito, está subindo bem, não muito, está subindo bem, ótimo para o criador. O que o criador tem que fazer? Deixar subir. Só que nós estamos alertando, tudo que sobe tem tendência de descer, então antes que desça, você tem que travar tem que fazer uma compensação dessa descida. Mas também lembrando, se for para a bolsa agora, muito caro, né? Está dentro do dinheiro. Você tem que trabalhar fora. Trabalhar fora com o quê? Com o milho, também com o milho. Então compense a provável descida do bezerro com a alta do milho. Vou falar com isso sobre o Vlamir Brandalize, se os preços do milho tenderão a permanecer em alta. Dito isso, então, vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja, milho e trigo com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sextou, João Batista. Sexta-feira, 1º de maio. Feriadão, e a gente está aproveitando para esclarecer aos produtores, mantê-los cada vez mais bem informados com as análises que nós vamos iniciar com a soja. Depois a gente vai falar do milho, você viu essa história aí do Tércio Teles, mas primeiro vamos falar da soja. Então, a soja movimentada acompanhando o petróleo. Ontem nós falamos sobre isso, parece que o mercado está se acomodando com a realidade da guerra lá no Golfo Pérsico, só que os preços ficaram lá em cima. Novamente a mesma pergunta, vamos trabalhar com preços altos, com custos altos, por um certo tempo, Vlamir? Olha, João, a tendência é trabalhar com custos médios altos, sim. Com relação a preços altos, aí uma dúvida, ele vai ter flutuações, porque ele vai depender muito do andar aí das próximas semanas do clima americano, do plantio americano. Tudo isso vai influenciar, João. Então, ficar muito atento, porque nas próximas semanas o plantio americano vai avançar e no ritmo que está indo o plantio, provavelmente até lá para o dia 20, 25 de maio, eles vão estar com toda a soja plantada, né, João? E o normal é plantar até o começo de junho. E plantando cedo, eles diminuem o risco de ter problemas ali no meio de julho e agosto, que é o extremo verão americano, né? Quando pode ocorrer aquele calor extremo, falta de chuvas, perda de potencial produtivo por abortamento de flor e perda de canivetinho. Esse ano eles querem se antecipar e está andando para isso, João. Muito bem. Vamos falar da comercialização, porque hoje é 1º de maio. Né? Lembra que eu falei ontem? Seja um boleto, porque eles sempre venceram. Segunda-feira o pessoal vai machichar
E como é que está a comercialização? Muita soja nas mãos ou foram vendidas as toneladas? Olha, João, a semana vai fechando aí com bons volumes. Mais de 4 milhões de toneladas negociadas. Foi um bom volume, é um volume normal para uma semana de abril. Colheita da safra brasileira de soja já em 97%. Ela está um pouquinho abaixo da média, que é 98%, porque a safra gaúcha está um pouquinho atrasada ainda. Ainda tem sorte para colher no Rio Grande do Sul, principalmente. A comercialização da safra vai batendo a porta já, João, dos 60% negociado, vai fechar provavelmente 60% negociado. A média, quando começa o mês de abril ou o mês de maio, ela é perto de 65, está com um pouco de atraso, mas em volume é recorde, porque nós estamos com 180 milhões de toneladas de safra, e a safra recorde. O ano passado foi 171 milhões e meio. Então, o volume foi grande, o volume negociado é grande, mas temos muita soja ainda, João, isso que pesa. Ainda tem quase 70 milhões de toneladas de soja para negociar. Temos Caramba. 69 milhões, mais ou menos. É bastante soja. Dá até arrepio, né? Porque o pessoal tem que entender aqui como é que é a comercialização que se dá nas bolsas, porque você tem a comercialização do físico, mas quando você vai, o preço já foi estabelecido. 6 meses antes, os grandes operadores, os grandes lançadores de prêmios, né, que fica lá na Europa, principalmente, né, lá na Suíça, naquelas cidades lindas, tal, eles lançam. Ó, você precisa assegurar o preço? Eu banco. Se você não pega, o preço anda, ele pega para ele. Então, assim, a gente acaba trabalhando de graça. Você trabalha só com o físico, só que o físico desce, principalmente na boca da safra. Então, assim, é preciso você aprender a trabalhar com previsão de preço, assegurar o preço, né? Faça seguro de preço, pelo amor de Deus, para que o dinheiro fique aqui dentro do Brasil. O Vlamir Brandalize, mas assim, 70 milhões, mas muita gente vendeu, né? A safra é de 170, então temos 100 milhões já no bolso dos brasileiros. 110 milhões de toneladas negociadas, João. Então, isso é. Bom, temos muito que agradecer a você. Um dia, quem sabe, uma estátua a ser feita para te homenagear pelo seu esforço, né? De você bater nesse ferro frio, pessoal. Não é só mercado físico, o preço está lá no mercado futuro, aprendam a trabalhar com esse preço, tal. É uma ferramenta, né? Mas, enfim, safra, fechando aqui só essa análise em termos de safra, estamos indo bem. Olha, tá indo bem, né, João? Dá para comentar o final aqui da soja, né? Hoje tem mais arroz, feijão, hoje é sexta-feira, né? Sextou. Sim, tem trigo também, Tem trigo, milho. milho, senão a gente estoura o tempo. Mas estamos esperando os números. Vamos ver a semana que vem, agora saem os números das exportações de abril. As apostas são de que passou longe de 16 milhões de toneladas, tem apostas que chega a 17 milhões, o acumulado do ano é recorde com a soja. As apostas são de que a soja, farelo e óleo, fecha o mês aí com quase 8 bilhões de dólares em divisas de exportação. Ou seja, é o grande produto do Brasil, né? Chama soja, né? Soja, farelo, óleo. Esse é o grande produto do Brasil que a gente produz aí, que traz bilhões e traz milhões de empregos. Bom, mas então vamos falar do segundo maior produto do Brasil, que é o milho para o produtor, claro. Não sabemos exatamente quando vai virar, mas lá na frente o milho vai não só competir com a soja, como seguramente vai passar a soja em volume de produção e também de comercialização, de dinheiro arrecadado. Milho na tela, Dom Vlamir Brandalize. Eu estou dizendo que o milho é um bom produto para a gente participar da alta. Há uma tendência de alta no milho, Vlamir? No caso do milho, sim, João, porque o mercado do milho tem fôlego para isso. A safra brasileira, ela é uma safra apertada, menor que o ano passado. A demanda brasileira de ração é recorde, porque nós estamos exportando o setor de carne recorde, frango recorde, suíno recorde, boi recorde, tudo é recorde. Produção de ovos é recorde. E automaticamente vai consumindo muito milho, né? O etanol é recorde também de consumo. E também estamos exportando, né, João? Então já estamos aí com mais de 7 milhões e 200 mil toneladas de milho exportada de janeiro até agora. E a exportação brasileira efetiva de milho começa julho e agosto em diante. Então, temos potencial de exportar umas 37 milhões de toneladas nesse ano e vai deixar o ano bem apertado. Então, aquele que é consumidor tem que se proteger na bolsa, porque o mercado da B3, principalmente, está barato. E o produtor que quer
fazer posição é apostar numa alta que o mercado tem fôlego para mostrar alta aí para setembro, novembro, janeiro principalmente, e lá para o ano que vem, né, João? Então, estou de olho desse janeiro aí na B3, né, porque você está dizendo que a gente pode ganhar até R$ 5 com a subida do milho na Bolsa. E nós estamos falando com o pessoal da pecuária, através do consultor Tércio Teles, lá de Presidente Prudente, onde ele alertou, João Batista, não dá para entrar contra a queda da soja agora, por exemplo, né, do boi gordo, não dá para entrar agora que fica muito caro. Para o boi gordo, para você compensar a queda, o Tércio recomendou comprar um contrato de milho, janeiro, para pegar esses R$ 5. É uma boa dica? É uma boa dica, né, João? Porque você pega R$ 5 no milho e E você pega compensa, aí, né? por exemplo, na balança, se você pegar a balança e trocar 5 sacas de milho por uma arroba de boi, você acaba valorizando, né, essa arroba do boi em R$ 25. Se você pegar, veja como é que é o balanço, né? Você pega R$ 5 por saca, 5 sacas, R$ 25. Troca a arroba. Esse é o balanço que o pessoal da pecuária está fazendo. É como eu digo aqui, né? Tempo e dinheiro, informação de valor. Muito bem. O Vlamir Brandalize, vamos pular para o trigo. Hoje é sexta-feira, feriado, estamos fazendo uma análise das principais commodities. O trigo está com tendência de alta ainda, por causa dos conflitos, por causa do inverno, mas hoje deu uma baixadinha. Ontem deu uma baixadinha. Ainda é uma boa alternativa para o produtor ou o pessoal aqui no Brasil está desanimado com o trigo? Olha, João, o trigo é uma boa alternativa para o produtor, mas o produtor está desanimado com o trigo. O ano passado ele não foi bem com o trigo, não foi bem com o clima, com o trigo também. O preço do trigo ano passado não, para o produtor não ficou atrativo, vamos dizer assim, porque nós passamos o ano inteiro com trigo de R$ 1.000 a R$ 1.100 a tonelada. Ele começou ano de 2025 aí até janeiro, fevereiro entre 1.000 e 1.100. Ele começou a valorizar a partir de final de fevereiro, março e agora em abril, onde que o mercado agora ele trabalha de 1.250 a 1.300 no mercado gaúcho e 1.320 a 1.380 no Paraná. Então ele se valorizou. Se valorizou porque lá fora ele subiu em Chicago. O mercado mundial do trigo está sofrendo com o trigo dessa safra, que foi plantado antes do inverno. O inverno foi muito longo, o trigo está germinando tardiamente. A Rússia, a maior exportadora mundial de trigo, está controlando a exportação, diz que vai controlar porque ela não sabe que tamanho vai ser a safra. Os Estados Unidos está com a pior safra das últimas 2 décadas em qualidade de trigo, é o segundo exportador, e automaticamente o mercado do trigo lá em Chicago, como a gente pode ver nas cotações, ele está em alta. Nós estamos com o trigo 2027, todo ele acima de $7 o bushel. As cotações do trigo são bastante atrativas. Isso é sinal de que o trigo vai valer mais lá na frente, João. Só que o produtor que plantou 2,5 milhões de hectares de trigo no Brasil ano passado, esse ano aí está vendo para nós aí, ó, vai plantar 2 milhões ou menos. O gargalo do trigo é a questão do custo, né? Os insumos, principalmente a ureia, né? Que praticamente dobrou de preço e é um insumo importante para o trigo. Então, produtor ainda na véspera de começar a plantar, ele ainda não se animou com o trigo. Aparentemente a área de trigo vai cair e isso já é irreversível, né, João? Tá, e o ânimo também não voltou ainda para os produtores de arroz. Vamos para o mercado de arroz, porque hoje é sexta-feira, Brandalize. Mercado do arroz, João Batista. Pico da colheita gaúcha, né? Tá com mais de 90% da safra colhida, vai sobrando pouco arroz no campo. Safra de arroz é menor que o ano passado, uma safra de 11 milhões de toneladas, o ano passado foi 12,8. O arroz tinha melhorado as cotações aí até a última semana, né? No mês de abril ele tinha crescido. Estava trabalhando na faixa de R$ 60, o arroz na fronteira oeste, até 65, 66, o arroz ali na faixa litorânea, gaúcha. O mercado de arroz fechando o mês, agora a última semana, estamos fechando o mês de abril, agora já 1º de maio, né? Ele caiu a cotação essa semana, porque o produtor precisa pagar a conta, né, no dia 30, né, ontem, e muita dívida. Então, essa semana caiu R$ 2 as cotações do arroz no sul, porque o produtor precisou vender muito, a indústria está com dificuldade de carregar estoque por causa dos juros, né? O juros da semana, a taxa Selic desceu de 14,75 para 14,5, mesmo assim fica muito caro o custo do dinheiro, né? O dinheiro para capital de giro. E as indústrias estão levando da mão para a boca. Isso fez o arroz
nessa semana fechar com a queda de R$ 2 em média aí no mercado gaúcho. O arroz subiu no Mato Grosso, que está escasso, quase não tem arroz, e aí o arroz variando aí a níveis de R$ 90 em diante, tem comentário de R$ 100 a saca. Aqui no Mato Grosso é saca de 60 quilos, mas não tem arroz, essa é a questão. Valorizou o produtor aqui nos comentando. Não, o arroz se valorizou, mas não tem arroz, essa é a questão. Aqui não caiu muito a safra e automaticamente o mercado tem uma safra mais apertada, mas é uma semana de dívida, né? O produtor precisa pagar a conta, o mercado caiu. Semana que vem, terça-feira, tem leilão da Conab aí de Petrojão, 105 mil toneladas de arroz. O maior volume é para o Rio Grande do Sul, mais de 90 mil toneladas, quase 10 mil toneladas para Santa Catarina, e tem 2 mil e poucas toneladas para Alagoas e 2 mil e poucas para Sergipe. O pessoal de Tocantins está reclamando aí que não foram privilegiados com o leilão de Petro da Conab, João. Esse é o quadro do arroz dessa semana. Dia 4 de outubro a gente muda isso, e a gente vai botar ordem aí nessa questão aí de Brasília. E também o recado final para o pessoal do arroz, né? Está ruim, mas não pode abandonar, né? Não pode se entregar para os homens, temos que seguir em frente, né, Vlamir? O que a gente vê lá no Rio Grande do Sul é que a área de arroz vai cair de novo, João. O pessoal está desanimado, vai cair mais uma vez. E provavelmente o ano que vem o Brasil deve colher umas 10 milhões de toneladas, comer umas 11,5. Vai precisar importar um bom volume de arroz aí em 2027. E o ano que vem o arroz vai ficar mais caro para o consumidor. Que absurdo, né? Esse país enorme ter que importar arroz. Inadmissível. Dia 4 de outubro. Quem sabe a gente fecha no primeiro. Pá. Vamos lá. Vamos falar do mercado de feijão. Esse vem bem, né? Mercado de feijão com o Vlamir Brandalize. João Batista, feijão. Hoje é sexta-feira, né? Sextou o dia da feijoada. Feijão fechando o mês de abril em alta. Há uma oferta limitada. A primeira safra de feijão foi bem menor que o ano passado. A segunda safra plantada está no campo, também é menor em área. É uma safra que nem foi mostrada essa semana, né? Você mostrou geada no feijão do Paraná. Vamos ter uma oferta menor. O mercado reagiu na semana. É a semana de reposição. O empacotador no mercado feijão. Feijão nobre, João Batista. Feijão nobre aí da linha do 9 acima de classificação. Ele começa aí na faixa de 340. Já tem posição de até 380 no mercado mineiro, goiano, mas tem feijão produtor já nos apontando que feijão nobre, da linha do 9 acima, conseguiria R$ 400 a saca. Então, voltando perto dos R$ 400 o feijão nobre do Carioca. O feijão comercial, que é o 8, 8,5, esse é o mais comum do varejo, também subiu, vai fechando o mês aí entre 320 e perto de 350. Ele também valorizado, já. Então, o mercado firme do feijão, por ter pouca oferta, né? Esse é o quadro, feijão pouco. O feijão preto, um pouco mais tímido, de 155, 160 até 170, 180. Provavelmente, na semana que vem, o feijão preto até começa a melhorar um pouquinho, porque vai continuar a reposição. Semana que vem ainda tem reposição, pode subir um pouco mais o feijão na próxima semana. O consumidor vai pagar mais caro para o feijão. Provavelmente na segunda semana de maio em diante, o feijão vai estar mais caro na gôndola. Tá, você está aí no cenário do Mato Grosso, retornando para Curitiba. Boa viagem de regresso, bom trabalho. Apesar que hoje é feriado, mas a gente não para, o agro não para, o Vlamir não para, nem nós aqui do Tempo e Dinheiro. Vlamir, só para complementar, já não posso deixar passar batido. Um fato extraordinário acontecido na noite de quarta para quinta. Ontem, quinta-feira, foi o grande fato, né? Não sei se o Davi tem condição de colocar aí a foto do que seria o ministro do STF, e não teve condição, não passou, né? O Planalto rejeitou o candidato do Lula, na verdade, né? O Bessias, né? Que ficou para a história essa frase da Dilma, se referindo ao Messias, né? Que era um funcionário deles, né? Diretamente ligado, chamando o Messias de Bessias, né? Isso pegou muito mal, vai ficar para a história, marcou, infelizmente, o Messias e não deu para ele, terminou o dia chorando, né? Temos uma foto dele chorando, né? Ficou muito sentido, foi usado, bolsa, serviu de bucha de canhão, isso quer dizer. Mas o fato mesmo é que foi em cima do Lula, então dizendo que isso praticamente enterrou as possibilidades do Lula continuar no governo, vencer, né? Olha a foto do Jorge Messias saindo do encontro com o Lula, desabando a chorar, chorando, hein? Mas chorando copiosamente.
É uma pena, eu fico com dó, né? Porque ele foi usado, né? Coitado, né? Sempre foi usado, mas ligado ao PT, então está sendo derrotado junto com o PT. Como é que você vê o Brasil daqui para frente, Dom Vlamir? Aparentemente, o Congresso colocou as suas atribuições em operação, né, João? Parece que tudo começa a andar dentro do que é. O Congresso, que é eleito pelo povo, é o que tem que mandar nas leis, né, João? E isso foi dado o primeiro sinal. Agora vamos ver aí que o Brasil comece a andar para frente também. 4 de outubro, quem sabe no primeiro turno. Vlamir Brandalize, boa viagem de regresso. Muito obrigado pela sua participação e vamos em frente. É isso, João Batista. Tem que agradecer aí os amigos do Senar aqui, na pessoa do Marcelo, né, o superintendente, pelo espaço que nos deu aqui no Mato Grosso. E até segunda-feira. Segunda-feira estaremos em Curitiba, João Batista. E na semana que vem, pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos estar lá no Rio Grande do Sul a semana que vem. Muito bem, obrigado, Vlamir. Olha aqui, deixa eu falar para os amigos do Tempo e Dinheiro que hoje, feriado, nós estamos fazendo esse programa especial, sempre analisando, não deixando de dar continuidade às informações, mas é feriado em grande parte do mundo, não nos Estados Unidos. Então, como é que estão os movimentos da Bolsa? Você vê no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Clube do Tempo e Dinheiro, vou passar uma mensagem já para que você entre, seja sócio, você tem 7 dias grátis para acompanhar os preços e as demais informações. São 15 editorias para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Soja, milho, trigo, arroz, feijão, café, boi, clima, sustentabilidade, política. Seja o produtor rural muito bem informado, daqui a pouco você vê a nossa mensagem, mas antes também eu quero lembrar, nós temos uma empresa paralela dando sustentação em operações de bolsa para você se aprimorar, aprender, executar, que é a gestão TID, está aí na tela. Através desse telefone, você manda uma mensagem para o Fernando Sofiati, que vai te atender, 199-7110-8610, e você pergunta como é que opera na Bolsa, como é que faz para entrar, quais são os requisitos, como é que são os fundamentos e quanto custa uma operação. O Vlamir falou, tem que pegar um milho janeiro, quanto custa? Né? Porque você tem que fazer a margem, dando margem, amigão, mergulhe. Então, gestão TID à sua disposição. Agora, para completar, eu vou para a mensagem do clube e depois o Sérgio Braga vai trazer informações novas para nós. Sim, lembrando, na sequência, nós vamos falar com o Tércio Teles, o consultor da pecuária, sobre as alternativas para você assegurar um possível recuo no preço do bezerro. Atenção, criadores, possível recuo no bezerro, você compensa com a alta no milho. Como é que faz essa operação? Já aqui nessa edição especial do Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. O primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e aproveitamos agora, vamos às notícias da pecuária, e ninguém melhor do que fazer um balanço do que aconteceu nesse mês de abril e o que esperar para o mercado de pecuária nesse mês de maio, a Isabela Zavati, do CPEA. Olá, Isabela. Olá, pessoal, boa tarde, eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário vai encerrando a semana realmente aí em pressão baixista. Hoje não vimos ainda muitos reajustes de preços, então queda, novas quedas, mas vimos reajustes positivos em algumas regiões ali do Mato Grosso, como por exemplo Cuiabá, em questão de aumento dos preços pagos pelas fêmeas, já que alguns frigoríficos precisam cumprir as escalas de abate
e já que a baixa oferta de machos é predominante, eles então reajustaram aí o valor das fêmeas, vacas e novilhas para conseguirem negociar. Então, o mercado hoje também de menor liquidez, vendedores recuados, compradores fora de mercado, então aí todo mundo esperando acompanhar, né, como vai ficar o mercado para definir então novos preços, novas condições de negociação. De modo geral, as escalas seguem alongadas, em torno aí de 7 a 14 dias nas regiões. Lembrando que se for feito um comparativo das escalas de março para abril, houve um salto aí de algumas regiões na média dessas escalas, então saindo aí de uma média de 7 dias para 13, 14 dias. Algumas saíram aí do patamar de 4 dias e foram para uma média de 7 dias nesse mês de abril. Então, cada região aí com a sua nuance, com os frigoríficos oscilando, né, em questão de escalas completas ou não. Mas o que vai ditando o mesmo ritmo das negociações acaba sendo a oferta e as escalas. Então, seguimos aqui acompanhando o mercado e voltamos na semana que vem com mais informações. Até mais! Obrigado, Isabela. Bom feriado até segunda. Agora, João Batista Olive, com uma entrevista especial, falando sobre a pecuária com Tércio Teles. Acompanhem, João Batista Olive. Olá, amigos do Tempo Dinheiro, de volta com vocês para falar novamente de pecuária. Colocamos aqui a entrevista com o consultor Tércio Teles, fazendo um alerta para o pecuarista que está vendo o preço do boi gordo descendo lá na B3, e o nosso alerta foi para fazer uma proteção com milho. Hoje nós voltamos na mesma batida, só que fazendo um alerta para os criadores, para o bezerro. O bezerro está ao contrário do boi gordo, está subindo. No entanto, tudo que sobe desce, e quando ele descer, você precisa ter uma proteção. Vai fazer uma put agora na B3, no boi gordo próprio, porque não tem bezerro, é caro. Então, a nossa sugestão, de novo, como fizemos no boi, para o bezerro, é fazer uma proteção com o milho, fazer uma call, aproveitar a subida. Parece uma coisa estranha, mas o Tércio Teles está novamente conosco para explicar essa alternativa. Tércio, seja bem-vindo. Bom dia, João Batista. Um privilégio estar com todos vocês e vamos aqui esclarecer as dúvidas ou os questionamentos. Tá. Nós estamos querendo alertar ao produtor, ao pecuarista, para travar uma possível queda. Mas o bezerro está subindo. E eu estou defendendo o Tércio, quero saber se você concorda que tudo que sobe em algum momento cai. Com certeza, João. O que nós estamos pensando aqui é antecipar essa queda. É uma estratégia muito interessante, por quê? Porque nós não estamos como no caso do boi, em queda já desceu, já está chegando no fundo, o boi. Entendeu? Nós estamos antecipando a situação do bezerro, que amanhã, entendeu? Ela vai ser uma queda, não tem como evitar isso daí. E qual que seria a sugestão? Vamos diversificar novamente, né? Vamos pensar em fazer uma call lá no milho, aproveitar essa aceleração do bezerro, que está muito elevada, certo? Mas uma hora vai ter uma inversão, não tenha dúvida nenhuma, só que nós já estamos segurados. Nós antecipamos a queda desse bezerro. Tá. Vamos, então, repetir. Nós não estamos sugerindo muito, pelo contrário. Aliás, a gente nunca sugere nada, né? A gente está só olhando e fazendo uma análise. Contra o boi gordo, sim, está descendo, nós vamos mostrar já já, mas o bezerro está subindo. E também tem aquela máxima, tudo que sobe, deixa subir. Não vai segurar o rojão agora. Então, quem é criador e está vendo o preço do bezerro valorizado, não vai perder o diferencial agora, deixa subir. Só que, repetindo, em algum momento vai retornar. Vai fazer uma trava no boi gordo, uma put lá na B3, é caro nesse instante. Sempre a gente recomenda fazer uma operação na B3, faça com 6 meses à frente. Por isso que nós estamos agora com a sugestão do Tércio Teles de se fazer uma participação de alta, uma call, participação na subida no milho, porque o milho tem uma tendência de chegar no mínimo a 80 para janeiro, então você ganharia, entrando agora, pelo menos R$5 no milho. A conta está certa, Tércio? Exatamente. João, pensa comigo. O criador está desmamando os bezerros. A pressão para compra existe.
e ele também tem interesse em vender, tá certo? Só que ele vai precisar reter esse bezerro no físico. Ele vai ter que segurar esse bezerro, porque talvez ele consiga um preço melhor ainda lá na frente. Então, o que nós estamos sugerindo? Em vez de segurar e ficar a ver navios, faz, então, um seguro contra o inverso, quanto à descida desse preço, que vai acontecer mais dia, entendeu? Menos dia. Tá, e a gente sabe, né, Tércio, que nós estamos falando de uma coisa até simples, né? Porque trabalhar com derivativos, trabalhar com bolsa, trabalhar com put, com call, parece uma coisa fora do comum, mas é tão simples que dá até raiva. Porém, o pecuarista, e você tem muita experiência nisso, tem uma rotina, tem um jeito de calcular, de raciocinar sobre preço, sobre comércio. E nós estamos propondo hoje, né, desde ontem, estamos propondo uma nova condição de negociação. Ó, você tem o boi aqui, mas conte com o milho ali. Não é complicado, né, Tércio? João, a pecuária brasileira ela evoluiu e a comercialização também evoluiu. Então, nós não precisamos mais ficar somente no físico, somente tendo a pressão, né, de alta, pressão de baixa. Nós não precisamos mais fazer isso. Nós temos as ferramentas que são da B3 ou mesmo externas, né? Chicago, por exemplo, mas nós podemos optar em fazer esse seguro e continuar o nosso projeto, o nosso planejamento avançando, né? Nós não precisamos mais ficar aquela preocupação que todo mundo tem, entendeu? Está subindo ou está descendo? Como que está o preço? Entendeu? Posso ou não posso fazer? Então, quando você trabalha com essas ferramentas de proteção, você fica desarmado, tranquilo, entendeu? Você pensa melhor o seu negócio, você foca mais dentro da porteira, João. Por quê? Porque você já eliminou aquelas variáveis que poderiam comprometer o seu negócio. Como que você fez isso? Utilizando essas ferramentas que nós estamos falando aqui. É o que a gente costuma dizer, né? Você tem que estar amarrado nas duas pontas, porque no físico o pecuarista está muito bem orientado. Nossa, a internet é uma maravilha, né? O WhatsApp traz informações para o pecuarista de todas as formas no físico. Então ele está indo bem, como especificamente o bezerro. O preço está subindo, que beleza, físico. Mas quando virar, né? Quando virar a situação, ele está amarrado no preço, no papel, na bolsa, no milho que está subindo. Então, olha que legal, deixa que caia, deixa que suba, porque ou de um lado ou de outro você está tranquilo. Acho que essa é o nosso foco, Tércio. Com certeza, João. Acho que essa que é a nossa estratégia, entendeu? Nós estamos propondo exatamente isso, tá certo? Agora, que o bezerro vai subir, vai não, ele está subindo. E deixa ele subir. Isso é vantagem, né? Tá. Mas vamos nos proteger contra o inverso, contra a situação inversa, que também vai acontecer, João. Nesse instante, o bezerro está valendo quanto, Tércio? Nós estamos aí na faixa de 3.300, 3 e alguma coisa aí variando, dependendo da praça, né? Dependendo da região, né? Nós temos só a referência Mato Grosso do Sul, né? Mas ele está aí em relação a 16, 18 o quilo. Isso está aumentando. Cada dia que a gente visualiza está aumentando, né? E isso para quem não entende, quem é do outro ramo, sou eu, jornalista, isso é um sinal de que a próxima temporada do boi gordo depende dessa comercialização lá embaixo, né, no bezerro, na criação. Com certeza, João. Está existindo uma pressão muito grande sobre o criador para ele poder vender esses animais. E quem tem animais de qualidade nessa hora, ele tem um bezerro desmamado que está bem mais pesado, ele está valorizado esse bezerro aí. E a pressão é muito grande para ele poder soltar esse bezerro. Mas e se esse bezerro subir mais ainda? Entendeu?
Então, às vezes, o pessoal, não, eu vou segurar e vou esperar. Só que você não pode segurar desprotegido, João. É isso que nós estamos Não, falando. essa é a palavra-chave. Você não pode segurar desprotegido. Pode segurar, se deixa o bezerro subir lá no pasto, deixa lá, deixa subir. Porém, não pode ficar desprotegido. Eles têm que estar protegidos. Só que ele próprio não tem um contrato, um derivativo na bolsa, né? A reposição não é trabalhada na bolsa, infelizmente, é só o boi gordo. E repetindo, entrar no boi gordo agora é caro, né? Então o melhor é entrar no milho. Eu vou pedir para o Davi colocar as duas telas, tanto do boi gordo quanto do milho, para vocês compararem. Primeiramente, o boi gordo está nessa situação, nós estamos gravando nesta quinta-feira pela manhã, onde o maio está 339,55, o junho 332,80, o julho 333,35 e o agosto 334,70. Não há uma grande diferença entre maio e agosto, ou seja, R$ 5 de diferença. E esses R$ 5 de maio a agosto, você pode ganhar no milho. Olha o preço do milho. Veja aí. O milho está maio 68,60, julho 69,64, setembro 71,77 e janeiro 74,97. Em Tércio, o que a gente está dizendo? Pessoal, compre uma call do milho para janeiro, participa da alta, porque ele pode chegar a 80. Lembrando sempre, né, Tércio? Opa, temos que lembrar isso. É uma especulação. Você está pagando um prêmio para participar dessa alta. Se não subir, você perde. Então, a gente tem que deixar e fazer isso com muita calma. Por isso que é bom ter sempre uma assessoria. Mas voltando, no boi gordo, volta o boi gordo aí, Davi. No boi gordo não há o que fazer. Ele está aí caindo. Se você entrar agora para se proteger contra a queda, vai ficar caro. Se você... talvez valeria a pena até pegar uma call, né, para pegar o sentido invertido, mas ainda é caro porque está dentro do dinheiro. A nossa sugestão, e você tem que fazer as contas, é lá voltar para o milho. Olha o preço do boi, não faça nada, e vai lá para o milho e compre uma call. Tá certo essa recomendação, Tércio? Esta é a estratégia diversificada para esse momento de baixa do boi gordo. Não tem outra alternativa, João. E nós não podemos ficar aqui esperando, entendeu? Se existe a possibilidade de você ganhar no milho, então faça uma simulação, os nossos operadores estão à disposição, né? Faça uma simulação, consulte, tire as dúvidas, entendeu? Feche esse contrato o mais rápido possível. Essa é a nossa estratégia. Nós estamos batendo nisso daí e o Brasil já está entendendo isso. A gente está vendo aí uma movimentação muito grande de clientes exatamente consultando, perguntando, entendeu? Porque é uma estratégia excelente para esse momento. Tá. Quando o Tércio fala os nossos operadores, está se referindo à empresa nossa paralela aqui, que é trabalhada com as bolsas, os nossos especialistas em derivativos, nossos operadores da Gestão TID. Gestão TID, está aí na tela. E aí o telefone também está na tela para você perguntar. Quem vai atender é o Fernando Sufiati, um operador credenciado pela CVM. Você vai perguntar para ele, escuta, Fernando, quanto custa uma operação com milho? Eu quero participar da alta, quero com strike, que é o mês que você vai escolher. Meu strike é para janeiro, quero participar dessa alta. Quanto custa? Essa é a pergunta básica que você tem que fazer, né? Quanto custa para fazer essa operação? E você pode ganhar até R$ 5. Então, essa pergunta você faz para o Fernando na Gestão TID no 199-7110-8610. 199-7110-8610. É uma forma, né, Fernando, o Tércio, é uma forma da gente melhorar o handicap dos produtores, né? Porque, de novo, né, eu insisto muito nessa tese, né, que o pecuarista não produz, não cria boi, né? Ele produz, ele cuida, ele administra dólar, reais, dinheiro, larjan, né, assim, Tércio? Exatamente, João. A atividade econômica, ela é realmente igual para todo mundo. Todo mundo põe a mão no dinheiro ou todo mundo perde o dinheiro, né? Então, nós precisamos de ter um controle muito bem elaborado, né? Tanto econômico como financeiro, como operacional, como na comercialização. Nós temos que estar monitorando tudo isso daí, né? Mas, de uma forma efetiva,
O que vai nos sustentar lá na frente e gerar receitas para nós é se nós estarmos sempre protegidos. Se a gente não, se a gente bobear ou não nos proteger, nós vamos ter problemas, entendeu? Sim. Nós vamos estar à mercê do mercado, da volatilidade do mercado. E isso não dá mais para a gente ficar operando assim. Não dá mais para fazer isso. Tá. Deixa eu pedir para o Davi da Luz colocar na tela aquele comparativo que o Fernando Sofiati, da Gestão TD, nos recomendou, para que vocês acompanhem o comparativo entre a correlação, né, entre sacas de milho por arroba, que já que nós estamos falando para você comprar o milho, comprar uma call de milho, né, a relação está caindo, né, Tércio? Estamos vendo aí, né? Exatamente. Exatamente. Você pode perceber aí que na sexta-feira passada estava em 5 sacas e agora já está caindo para 4, alguma coisa. Então, 4, isso daí vai modificando conforme. Então, o que você faz? Migra para o milho. Não fica no boi, migra para o milho. Não, entendeu? então, Você está se protegendo nessa hora. de novo, eu tenho que acentuar, porque muita gente ainda não está afeito às nossas terminologias aqui. Fique no boi, no físico, continue fazendo o seu físico direitinho, com a recomendação dos seus parceiros, dos seus consultores, como as recomendações do Tércio, né? Isso lá no físico, lá no campo. Agora, na hora da comercialização de garantir, você vê aí que, por isso que o Tércio está falando, compre um contrato de alta na B3 para você participar e compensar a possível queda do bezerro. Olha a possível queda. Volta um pouquinho só, Davi. Olha como é que está a relação, tá? Volta à tela anterior, por favor. Você vê que a relação está diminuindo, né? Davi, por favor, a tela anterior. Isso daí. 65, você precisava de 65 arrobas, agora você está precisando de 68. E isso é de um dia para outro, né, Tércio? De anteontem para hoje deu essa diferença já, não é? Exatamente, João. Nós temos que ter o cuidado de estar acompanhando o mercado. Agora, quando você tem uma empresa como a Gestão TD, ela faz isso para você e dispara os alertas de recomendação. Sim. Então, você fica tranquilo, você está focado no seu negócio, tá certo? Você está acompanhando o mercado, você está entendendo o que está acontecendo no físico, o que está acontecendo na bolsa, você tem uma previsão de 6 meses e você tem uma equipe que está focada nisso dia e noite. Nós estamos olhando, visualizando e identificando onde estão os pontos críticos e aonde estão as válvulas de escape, para exatamente você migrar para o rumo certo, entendeu? Seguro. Não tem outra maneira, porque o tsunami vem. A hora que o tsunami vir, se você não estiver protegido, você vai. Sim. O que o Tércio está dizendo também, que essa história que a assessoria da gestão pode dar e está querendo fornecer para os pecuaristas, é exatamente o seguinte: comprou-se um contrato de alta de milho para janeiro. Beleza. Então, assim, estamos com um contrato participando de alta até janeiro. Porém, né, o andamento dos preços dos negócios não são retos, retilíneos, não. Ele vai e vem, você sabe disso, muda a cada segundo. O mundo todo participa dos contratos de boi na B3, o mundo todo, não só apenas os operadores brasileiros, o mundo todo. Ora, conforme o andamento das coisas e as influências de guerra, de preço de petróleo, de soja, de chuva, conforme a correlação, isso pode mudar. Então, se nós estamos focados para subir até janeiro, pegar R$5 de alta, mas no meio pode já ter batido no 5, ou no meio a coisa começa a virar, aí o pessoal da Gestão TD vai te passar um recado. Está virando, tá bom assim, quer realizar hoje? Porque a ganância não pode obstruir o seu planejamento. Então, você quer 5, chegou nos 3, está chegando nos 4, está querendo virar, está querendo descer novamente, realiza. Acho que é a tarefa principal da Gestão TD, Tércio. Exatamente, João. Nós temos diferentes opções nos momentos específicos, isso está sendo acompanhado, analisado, né? E nós estamos propondo, nós estamos fazendo sugestões, né? Exatamente para você que é criador, para você que é
recriador, confinador, você ficar tranquilo, né? Você vai estar segurado, você vai estar protegido. Independente de você ser um pequeno, um médio ou um grande produtor. Todo mundo está no mesmo barco. Quero relembrar a primeira entrevista que o Tércio deu, que é a recomendação para se proteger contra a queda do boi, que o bezerro está subindo, mas o boi gordo está caindo. O mercado está diferenciado, né? Então, assim, ontem que nós dissemos, proteja contra a queda do boi comprando uma participação de alta no milho. Essa lógica nova que nós estamos colocando é que deu todo esse destaque para as entrevistas que estamos começando a fazer com o Tércio Teles. Muito bem, então estamos lembrando ao senhor e à senhora que nós fizemos, então, a primeira sugestão para você se proteger contra a queda do boi, participando de alta, pegando a diferença com alta no milho. Então, essa é a primeira sugestão. E a de hoje é você, criador, que tem bezerro, deixar o bezerro subir no pasto e, para se precavendo de uma possível queda, fazer uma participação de alta no milho. No final, né, você vai estar buscando R$5 a mais por arroba no seu bezerro. Está certa essa tese, Tércio? É isso mesmo? Exatamente, João. São 2 produtos para atender a 2 demandas distintas, né? Um do criador, o outro do recriador, do confinador, terminador, né? E em que ambos estarão protegidos, entendeu? De uma forma diversificada, utilizando a alavancagem do milho. Ele está subindo e existe uma perspectiva de alta, então nós podemos ficar protegidos e seguros. Tá bom. Ok, para encerrar mais uma vez a tela da Gestão T&D para você ligar, e você vai ter, junto com o pessoal da Gestão T&D, o apoio, os esclarecimentos e a consultoria do Tércio Teles, um especialista em boi gordo, em pecuária tradicional, família tradicional na pecuária, com ênfase, inclusive, internacional. Então, conte com a Gestão T&D. O telefone está na tela, 199-7110-8610. 199-7110-8610. Ligue e tire suas dúvidas. Tércio Teles, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, João, pela oportunidade. E eu desafio os produtores. Não fique desprotegido. Não fique desprotegido. Você vai avançar protegendo. Tá. E nós vamos nas próximas intervenções nossas aqui no Tempo e Dinheiro. O Tércio Teles vai nos ajudar para fazer o comparativo com outras ferramentas. Não é só milho, pode ser a soja, pode ser açúcar, pode ser algodão, pode ser petróleo, pode ser o dólar. Como você faz para se proteger? Então, trabalhe protegido. Essa é a mensagem do Tércio Teles, a quem a gente agradece imensamente pelo seu espaço, pelo seu carinho e apoio conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Tércio, muito obrigado. Vamos em frente e muito obrigado aos senhores. Continuamos com mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, e lembrando mais uma vez e sempre, você que nos acompanha, prestigia, não só deva curtir todas as nossas informações, a gente faz um apelo para que você continue curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo nas mídias sociais, mas principalmente fazendo parte do Clube do T&D. É o 19998132915, repetindo, 19998132915. Manda um WhatsApp com a palavra Eu Quero. Você vai participar do clube durante 7 dias e depois certamente vai fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados. E como sempre, quem fizer a assinatura anual tem 3 cursos nesse pacote da Vida Luz. A gente fala exatamente sobre os cursos que são ministrados pelos principais nomes da economia do agronegócio brasileiro. O primeiro deles é o curso de Introdução aos Mercados de Commodities, do professor Maurício Bellinello. O curso número 2, com Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra. E o número 3, curso 3, com Adolfo Saxida, que é economista, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial. 3 cursos no pacote de assinatura anual ou renovação por 1 ano da sua assinatura. Está esperando o quê? E a todos que estiveram conosco, agora sim, um ótimo fim de feriado. Segunda-feira a gente volta com outras informações do mercado. Até lá!